Ora então, uma boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos aqui à nossa sessão online deste curso. Pelo que parece, a última vez, não é? Parece que para alguns de vocês talvez seja a última vez, para outros talvez não. Esperemos, e eu espero, encontrá-los presencialmente, talvez, quem sabe, algum de vocês que vai mesmo tirar o curso com a Trendmar. Última vez, parece que começou ontem e já está a acabar. Ora bem, bom, então aqui para o módulo de segurança. O que é que consiste aqui no módulo de segurança? Portanto, no exame vão vestir, portanto, são 3 perguntas que saem de um leque de um conjunto de perguntas em que vos podem pedir várias coisas, ou relacionadas com equipamento de segurança, ou relacionadas com manobras de ao meio mar, ou relacionadas com manobras para retirar água, no caso de alagamento de uma embarcação, como é que devemos proceder para retirar água. Bom, a matéria é realmente extensa. Também, apesar de saírem só 3 perguntas, as possibilidades e as variáveis são muitas. Antes de percebermos que tipo de perguntas é que saem, portanto, o que é isto da segurança e quando é que começa a segurança? Bom, diria que a segurança começa a partir do momento em que pensamos em ir navegar. Portanto, ainda dentro de casa, no conforto da sala de estar ou do quarto, e tentar fazer um pequeno planeamento, tentar perceber pelo menos meteorologia. Às vezes está muito bom tempo, a meteorologia parece estar super favorável, mas lá fora se calhar encontramos algumas vagas que não nos permitem, se calhar, uma navegação em segurança. Bom, então, a partir desse momento, eu pretendo ir para o mar, vamos fazer aqui um planeamento e tentar perceber o que é que eu posso encontrar. Nunca esquecendo de coisas básicas, por exemplo, temos aqui o combustível e é algo que acontece às vezes, por vezes a malta lembra-se de pôr gasolina, faz a sua voltinha, se calhar até está a descer o rio e a maré também a descer, que tem uma velocidade um pouco superior, vai com a maré, deixa-se ir, depois quer regressar, volta e, ups, afinal não tinha combustível para ir e voltar. Isto acontece, infelizmente, várias vezes. Também, isto são coisas importantes. O Pedro já na aula passada falou do estado do motor. Obviamente, tudo isto tem que ser feito antes de ir para o mar e é aí que começa a segurança. Também. A partir daí, aparecem-nos aqui uma panóplia de perguntas, começando se calhar pelos meios de salvação. E muitas das vezes, com alguma incidência, aparecem-vos perguntas no exame para indicarem ou 3, ou 6, ou 5 itens, portanto, de salvação. Eu, se calhar, se não falasse em nenhum deles, neste momento, vocês conseguiriam me dizer alguns. Por exemplo, se calhar as boias, os coletes, talvez quem conheça e que esteja mais por dentro do assunto, sinais pirotécnicos. Bom, os equipamentos são vários. Também tenho aqui alguns exemplos de equipamentos neste slide, mas se quisermos levar isto à extensão completa, na legislação vocês encontram, portanto, uma tabela. Obviamente que não têm que saber de cor esta tabela para o exame, também, mas se quiserem saber que tipo de palamenta de segurança obrigatória que devem ter a bordo da vossa embarcação, consoante o tipo de embarcação, também consoante o tipo de embarcação, e vocês falaram, portanto, o Pedro falou-vos desta matéria na aula passada, tipo 1, 2, 3, 4 e 5, consoante o tipo de embarcação, aparece uma série de itens que têm que ter, portanto, a bordo da embarcação. Obviamente que os itens obrigatórios para uma embarcação tipo 5 serão completamente diferentes para uma tipo 1. Também tipo 1, se bem se lembram, uma embarcação tipo oceânica, obviamente que ao nível de equipamento de segurança será mais tenso. Também. Tipo 5, por exemplo, aqui na balsa salva-vidas, a tipo 5 está dispensada de ter uma balsa salva-vidas. A partir da 4, 3, 2 ou 1, portanto já temos que ter uma balsa, uma jangada salva-vidas a bordo. Embora que aqui na 4, se não tivermos uma jangada salva-vidas, devemos ter uma embarcação auxiliar. Mas não se preocupem muito com isto. Estou a falar da balsa porque a balsa, sobre a balsa, neste caso, podem ser colocadas várias perguntas. Eu vou-vos dar aqui, colocar aqui um slide
portanto, sobre o que é uma balsa, para quem não conhece. Ora bem, então deixem-me só colocar este slide. Hoje estou aqui um pouco sozinho, demora tudo um bocadinho mais tempo, mas pronto, aqui estamos. Isto é uma balsa, uma jangada salva-vidas. Existem vários tipos. Este é um tipo daquelas tipo rígidas. Também diz aqui supostamente é para tipo 2, classe 2 e para 8 passageiros. Também as balsas salva-vidas têm que ter a capacidade de número de tripulantes para o qual a embarcação está registada. Se a embarcação está registada para 12 tripulantes, a balsa tem que ter capacidade para 12 tripulantes. Sobre a balsa, já vou dizer que podem fazer várias perguntas e uma delas, que também com alguma incidência, tem que ver, portanto, com o cabo de disparo da balsa. Ou seja, o que é que acontece aqui? Isto é uma balsa que estará colocada na embarcação, por exemplo, nesta posição, ou seja, aqui por cima do convés. Se fizerem a aula prática na Treino de Mar, este é o brida e no brida nós temos a balsa, portanto, aqui colocada à polpa. Mas existem embarcações em que as balsas, portanto, não são rígidas, são em sacos e são colocadas, portanto, numa loca, portanto, no exterior da embarcação, ali na zona do poço, na zona de governo da embarcação. Estamos a falar, portanto, destas balsas. Tendo em conta, ou estas balsas, ou as primeiras balsas que nós estávamos a falar, todas elas têm um cabo. Este cabo, para que é que serve este cabo? Ora bem, este cabo, se precisar de utilizar uma balsa, e já agora, porque é que nós temos necessidade de utilizar uma balsa, uma jangada salva-vidas? Temos necessidade de a utilizar só em caso de naufrágio iminente. Só em caso de naufrágio iminente é que vamos utilizar a balsa, obviamente. Então, o que é que se passa aqui com a balsa? A balsa salva-vidas, e vou-vos colocar aqui uma outra imagem, tem este aspecto depois de insuflada, depois de aberta. Aquele cabo que nós estávamos a falar, portanto, é este cabo aqui, que está ligado a esta garrafa de ar comprimido. Perguntas no exame. Qual o cuidado que deve ter com os cabos de disparo de uma balsa? Ou quais os cuidados que deve ter com o cabo de disparo de uma balsa? Pronto, isto é uma pergunta feita no plural, até nos pode dar aqui a indicação que temos que dizer muita coisa, mas na realidade só temos de dizer uma coisa, que é o cuidado que temos de ter com este cabo é que este cabo deve estar corretamente amarrado à embarcação. Ou seja, na hora de termos que utilizar a balsa salva-vidas, a jangada salva-vidas, o que é que nós deveremos fazer? Deveremos colocar a jangada na água, mas antes este cabo já está amarrado à embarcação. Porque depois da jangada estar na água, o que vamos fazer é desenrolar, portanto, o cabo, puxar o resto do cabo e, no final, dar o esticão final, portanto, que vai disparar a garrafa de ar comprimido e ela começa, portanto, a insuflar na água. Também, porquê é que temos que ter este cuidado? Porque se nós estamos a perder a jangada, ou melhor, estamos a perder a embarcação, não queremos perder também a jangada. Okay? A jangada para este aspecto e deixem-me só colocar depois de aberta e deixem-me só colocar este slide para vocês perceberem o que é que está a acontecer. Portanto, nesta jangada que eu vos estava a mostrar, rígida, depois de dando o esticão ao cabo, vai insuflar esta garrafa de ar comprimido. Aquilo basicamente tem um selo à volta, separa-se as duas partes e ela começa a encher. Ainda vai demorar algum tempo a encher, portanto tem que ter o cuidado de ter portanto aqui a jangada amarrada à embarcação. Obviamente que eu vou ter que cortar o cabo. Quando é que vamos cortar o cabo? Bom, vamos cortar o cabo quando ou já estamos dentro da jangada, ou então antes da embarcação ir ao fundo, obviamente. Também, pronto. Depois, então, perguntas que voltando aqui à incidência de perguntas. Perguntas sobre o cabo. O cabo só temos de ter um cuidado, está bem? O cuidado é de ter o cabo bem amarrado, fixado ou preso à embarcação. Se vos perguntarem o cuidado do cabo, o cuidado é este. Também não há muito mais a dizer sobre isto. Depois, podem-vos fazer perguntas sobre os cuidados a ter dentro de uma jangada. Também? Ou seja, estamos dentro da jangada, que cuidados é que deveremos ter dentro da jangada? Bom, olhando para uma jangada, nós percebemos que isto tudo é muito frágil. Não queremos furar a jangada. Então, um dos primeiros cuidados a ter estando dentro de uma jangada é ter cuidado com objetos perfurantes ou cortantes.
também para não perfurar a jangada. O segundo cuidado que temos que ter dentro da jangada é, periodicamente, devemos verificar todos estes flutuadores, também a pressão dos flutuadores. Caso estejam a perder a pressão, vamos ter que dar a bomba. Também isto é algum equipamento que podemos encontrar dentro das jangadas. Neste caso temos aqui a bomba, portanto, para dar ar e para encher a jangada caso ela esteja a perder o ar. Depois encontramos aqui uma série de outros equipamentos, já vamos falar em vários deles. O remos, o droga ou âncora flutuante, que falámos na primeira aula ou na segunda, e já vamos ver outra vez, um apito, e depois aqui o nosso vertedor ou vertedor costuma também sair na parte de nomenclatura muitas vezes no exame, portanto é aquela peça que serve para retirar água dentro, neste caso, da jangada. Bom, então, cuidados a ter dentro da jangada, cuidados a ter, fácil, não ter cuidados, portanto, com objetos perfurantes ou cortantes, de forma a não furar, e periodicamente verificar os flutuadores. Então já vimos duas áreas em que costumam sair nos exames. Cuidados a ter com a jangada e qual o cuidado a ter com o cabo de disparo da balsa. Depois, podem-vos fazer perguntas relacionadas com o que deve fazer em caso de abandono de embarcação, ou seja, vamos ter que abandonar a embarcação, saltando para dentro de uma balsa, porque temos uma balsa salva-vidas, ou, portanto, não saltando para dentro de uma balsa, saltando para a água, no caso de estarmos perante uma embarcação que não tenha jangada salva-vidas. Portanto, se estivermos nesta situação, ou seja, numa situação em que temos estamos perante, portanto, uma jangada, uma embarcação com jangada, o que é que devemos fazer antes de entrar na embarcação, na jangada? Portanto, eu até tinha aqui um slide, seria mais fácil para vos mostrar. Ora bem, onde é que ele está? Não tenho aqui o slide à mão, mas não há qualquer problema. Bom, então vamos ter que abandonar a embarcação saltando para dentro da jangada salva-vidas. O que é que devemos fazer antes de abandonar a embarcação? Primeira coisa a fazer, vestir roupas quentes, está bem? E vamos ter que nos descalçar deixando as meias nos pés. Portanto, descalçar deixando as meias. Isto é a primeira coisa. Vestir roupas quentes, descalçar, deixar as meias. Segunda coisa, vamos ter que envergar o colete ou colocar o colete. Também. Depois, podem-vos pedir até mais 3 coisas, ou seja, num total de 5 ações. A partir daqui, o que vai acontecer é, devemos ter a consciência que vamos ter que levar o mais importante, ou seja, vamos ter que levar alguma coisa para a jangada, o mais importante. Primeira coisa mais importante a levar para dentro de uma jangada, água. Segunda coisa, comida. A terceira coisa, objetos que nos permitam identificar. Portanto, ou espelhos, ou um rádio, também. Mas, apesar das jangadas terem, o que nós temos que levar e o que é considerado mais importante a seguir são os sinais pirotécnicos, também. Sinais pirotécnicos que nós conhecemos e que vocês devem conhecer e que, se vos pedirem no exame, portanto, serão estes. São 3 sinais pirotécnicos. Eu vou-vos mostrar. E que sinais pirotécnicos são eles. Portanto, vamos ter aqui estes 3. Também. Temos aqui um paraquedas. Também podem dizer só paraquedas. Se vos pedirem os sinais pirotécnicos, quando tem que dizer 3, um deles é o paraquedas. Portanto, isto é um paraquedas luminoso, ou um foguetão paraquedas. Este, o facho de mão. E aqui nós temos um pote de fumos, também conhecidos por sinais fumígenos. Também pote de fumos ou sinais fumígenos. Portanto, são os 3 que devem conhecer. Depois podem-vos fazer perguntas quais é que deve utilizar dia, quais é que deve utilizar à noite. Também isto separa-se de uma maneira muito fácil. Os que têm um fumo, ou seja, que só têm fumo, também um fumo que seja visível, devem ser utilizados de dia. Neste caso, o facho de mão e o pote de fumos. Se o sinal pirotécnico emite também luz, ou seja, fumo e luz bem visíveis, pode ser usado à noite e de dia. E se só de noite? Só de noite é aquele que só emite luz visível. Atenção que aqui nós temos este fumo também, mas este fumo durante o dia não se vai ver, portanto, porque é uma luz, é um fumo muito branco, portanto, só daquela combustão. Enquanto o fumo do facho de mão ou o fumo do pó de fumos, portanto, laranjados, avermelhados, vêem-se bem, portanto, durante o dia. Então, como é que separamos isto? Se só tem luz à noite, luz e fumo, noite e dia. Se só fumo, portanto, tem que ser de dia.
Não há muita dúvida sobre isto, creio eu. Também temos aqui alguns exemplos de utilização, portanto, dos pirotécnicos. Também os pirotécnicos devem-se utilizar só à vista, ou seja, eu estando na balsa ou estando na jangada a precisar de ajuda, ou mesmo na embarcação, ainda não fui ao fundo e simplesmente percebo que não vou ao fundo, por isso não estou dentro da balsa, mas preciso de ajuda, os pirotécnicos devem ser usados sempre para sotavento. Também utilizados ou deflagrados sempre para sotavento. E à vista, não vale a pena estarmos a abrir paraquedas ou lançar paraquedas ou queimar faz de mão, que os faz de mão têm uma duração mais ou menos de 1 minuto, quando não temos a percepção que existe alguém à vista. Também não vale a pena estar a desperdiçar pirotécnicos. Bom, então, sobre os pirotécnicos também estamos falados. Mais coisas importantes a saberem. Deixem-me só colocar agora aqui um outro slide. E já agora vou-vos colocar perguntas típicas do exame, só à procura deste slide há pouco, encontrei-o agora. Ora bem, isto aparece assim no exame. Basicamente, vocês vão ter que ou preencher isto com palavras ou selecionar palavras corretas. Normalmente têm que selecionar com a palavra. Têm que escrever a palavra em falta. Portanto, aqui, completa a frase. Depois, lançada a jangada ao mar, um dos tripulantes puxa o cabo que serve para disparar a garrafa de ar comprimido. Bem, estaria completo. Na 2, diga os cuidados que deve ter dentro de uma jangada. Falámos há pouco. Então, cuidados a ter dentro de uma jangada, cuidado com objetos cortantes ou perfurantes. E o segundo, periodicamente verificar a pressão dos flutuadores. No 3, o cabo que serve para disparar a garrafa de ar comprimido da jangada deve estar corretamente preso, fixado, amarrado a bordo. Basicamente é isto que vos pode sair, portanto, no exame. Outra pergunta é, onde é que deve estar colocada a jangada? Portanto, há pouco estávamos a ver algumas fotografias, eu estava-vos a mostrar algumas fotografias, até vou colocá-las novamente, em que eu vos disse que a jangada pode ser guardada, portanto, numa loca cá fora, na zona do governo, portanto, no poço da embarcação. Também vos mostrei esta em que a balsa estava no convés, por cima do convés, e mostrei-vos esta, e aqui a balsa está, portanto, à popa da embarcação. No exame podem-vos perguntar aonde é que deve estar colocada uma balsa ou colocada a jangada salva-vidas. A resposta é fácil. Num local visível e acessível. E está despachado no assunto. Também não vale a pena inventar muito sobre isto. A jangada deve estar colocada num local visível e acessível. Não vale a pena ter que ser a jangada ou a balsa guardada no camarote por baixo dos colchões, etc. Também. Continuando aqui com, já agora, mais outras fotografias de jangadas. Esta já tínhamos visto. Okay. Obviamente que é sempre importante estar dentro de uma jangada proteger-nos do calor, proteger-nos do frio. Se entrar água, tirar a água. Lembrar que as jangadas têm também, portanto, o drog, ou âncora flutuante, e que em caso de necessidade, ou seja, assim que entramos dentro da jangada, devemos lançar o drog, portanto, para dar mais estabilidade, portanto, à jangada salva-vidas. Okay. Continuando aqui com as nossas perguntas tipo de exame e o que é que nos podem pedir mais. Entramos aqui nas manobras, portanto, antes disso, antes de entrar nas manobras de alto mar, falámos, portanto, no abandono da embarcação entrando para a jangada, mas podemos ter que abandonar a embarcação e não ter uma jangada. Também. Então, aí, o que é que nós vamos ter que fazer? E eu vou-vos colocar o tipo de pergunta que pode sair no exame. Só abrir. Já devem estar a ver o meu ecrã. Poderá aparecer uma coisa deste género. Também. Então, aqui diz o que é que deve fazer depois de abandonar a embarcação a nado. E completa as frases.
Afastar da embarcação, também afastar da embarcação, porquê? Para não corrermos o risco de ficarmos presos à embarcação por alguma razão e irmos ao fundo. Também. Há quem fale também na sucção que possa existir e puxar-nos para o fundo, mas talvez o mais grave seja podemos ficar presos à embarcação e ir até ao fundo. Depois, não nade o quê? Não nade demasiado. Não vale a pena estar a nadar demasiado e não vale a pena nadar se não tivermos um determinado objetivo. Ou seja, é o que aparece aqui na C, só nade se tiver a certeza que alcança um determinado objetivo. Continuando, aparece aqui, permaneça junto dos outros náufragos, amarrem os coletes uns aos outros e agarrem-se a objetos à deriva. Eu sei que se calhar estou a dizer isto um pouco rápido, mas vocês, portanto, na plataforma vão ter hipótese de responder a isto e têm lá, portanto, todas estas informações. Também, mais uma vez, afastar da embarcação, não nade demasiado, só nade se tiver certeza que alcança um determinado objetivo, permanecer junto dos outros tripulantes, amarrar os esqueletos uns aos outros e agarrarmos objetos à deriva. Também objetos à deriva, não só por causa de encontrarmos mais flutuabilidade, mas também aqueles maiores para aumentar a probabilidade de sermos avistados. Continuando aqui com as nossas perguntinhas, o que é que nos aparece aqui? Temos aqui agora os coletes. Falamos nos coletes e o que é que nós deveremos saber dos coletes? Ora bem, os coletes existem vários tipos. Toda a gente de certeza absoluta que já viu os coletes, ou pelo menos tem uma ideia dos coletes que são utilizados. Eu vou-vos mostrar aqui, por norma, o que nós temos. Os coletes de espuma, bem, é o que estão a ver neste momento. Coletes de espuma são os mais práticos. Sabemos que estão a funcionar, se precisarmos deles, eles estão a funcionar. Basicamente, todos os coletes têm que ter as mesmas coisas, ou seja, eles têm que ter um apito, têm que ter uma zona refletora, e depois vão ter aqui, portanto, algo que nos permita amarrar e ajustar o colete, portanto, ao tripulante. Depois destes, encontramos os coletes insufláveis. Se calhar são aqueles coletes que a escolha, portanto, do tripulante recai, porque é um colete muito mais fácil de utilizar, ocupa muito menos espaço do que um colete de espuma, também, mas temos que nos lembrar que o colete, portanto, insuflável, ele vai ter que insuflar para funcionar. Obviamente que ele tem sempre um tubo em que podemos insuflá-lo à boca, mas por norma tem também uma garrafa de ar comprimido, aquelas de 30 gramas, a 200 bares, normalmente, em que vai ter que portanto, vai ter que disparar de forma a poder encher. Existem, por norma, 3 métodos, ou o método manual, portanto, em que simplesmente tem um cabo e nós puxamos, ele dispara a garrafa e enche, e depois os métodos automáticos. O automático normalmente é tipo uma pastilha, como se fosse uma pastilha de sal, os químicos em contacto com a água, portanto ele dispara. Atenção que estes disparadores automáticos, às vezes, mesmo com muita umidade, portanto, coletes que estejam guardados dentro de uma embarcação e que ganhem umidade, eles por vezes podem disparar sozinhos também. Se calhar não vale a pena também utilizar um colete destes quando estamos a navegar à chuva, ou quem estiver a fazer, por exemplo, vela ligeira, em que tem água a entrar pela proa e a varrer o convés todo, porque a qualquer momento ele vai disparar, porque ele dispara assim que tenha contacto, portanto, com a água. E depois temos os hidrostáticos também. Os hidrostáticos, basicamente, é um dispositivo que, com a pressão, ele faz disparar a garrafa, portanto, de ar comprimido. Fica à escolha, como se diz, fica à escolha do freguês. Obviamente que os valores são muito diferentes entre eles. Lembrem-se que se tiverem um que seja unicamente um disparador manual e se por alguma razão, ao caírem da embarcação para dentro da água e pelo caminho baterem com a cabeça e caírem inanimados, ou têm a sorte de passar uma corvina e puxar-vos o cabo, ou então ele não vai insuflar, obviamente, e vão ao fundo, não servirá para nada. Também. Uma das perguntas típicas também do exame sobre os coletes é quantos coletes tem que ter a bordo caso a embarcação esteja registrada para 8 pessoas. Há a tendência de responder 8 coletes, mas não, está bem? A bordo nós temos que ter os coletes, portanto, conforme os tripulantes. Eu posso ter uma embarcação registrada para 8 pessoas, mas se eu estou a navegar com 4 tripulantes, portanto, eu devo ter a bordo
4 coletes. E atenção que os coletes a bordo devem ser os adequados, portanto, para os tripulantes. Se eu tenho crianças a bordo, eu tenho que ter coletes para crianças. Também todos os coletes têm uma indicação, portanto, para quem é que deve, portanto, utilizar aquele colete conforme o peso. Também tenho aqui uma fotografia de um canito, mas se calhar também, porque não, não é? Bom, então, se vai-vos aparecer a pergunta, tenho uma embarcação registrada para 10 pessoas, quantos coletes tenho que ter a bordo? Se entrarem somente 4, 4 seria a resposta. Bem? Depois podem-vos também fazer perguntas sobre o arnês. Portanto, o arnês é este dispositivo, funciona mais ou menos como aqueles calções de escalada, portanto, mas em forma de colete, neste caso, portanto, é um arnês. Serve-nos para manter, portanto, amarrados ou fixados à embarcação. E quando é que deve ser utilizado? Bom, isto é muito subjetivo, até porque a pergunta no exame vai ser quando ou em que situações ou em que situação é que deve utilizar o colete e o arnês. Portanto, creio que a resposta mais adequada, e será aquela que vocês devem dar, é navegando de noite ou em condições adversas de tempo, ou com mau tempo. Tá bem? Agora, obviamente que o colete e o arnês, nós temos de ter consciência quando é que devemos utilizar. Se calhar se estivermos a navegar sozinhos e existe, mesmo que não exista muita ondulação, se calhar, porque não ter o colete colocado, portanto, e o arnês. Bem? Bom, o arnês por si só não serve para nada, porque o arnês basicamente é este colete. O arnês depois tem que ter um extensor de linha de vida, também que permite amarrar o arnês, por assim dizer, à embarcação, ou num ponto fixo na embarcação, por exemplo, na zona de governo, portanto, no posto da embarcação, ou então às chamadas linhas de vida. Portanto, e a linha de vida basicamente é um cabo que vem da proa à popa, normalmente prende à proa e prende na alheta, e só unicamente, portanto, só tem estes 2 pontos de fixação e permite-nos, portanto, portanto, andar pela embarcação amarrado a esta linha, portanto, linha de vida. A linha de vida que nós temos no brida é uma parecida com esta, portanto, amarela. Não tem que ser uma linha de vida, não tem que ser tal e qual como está aqui, não tem que ter uma cor amarela ou laranja ou ser uma fita. Também, se calhar, qualquer cabo com uma boa resistência, um cabo massa com uma boa resistência pode servir de linha de vida caso haja necessidade de montar, portanto, uma linha de vida. Sobre isto, poucas perguntas ou nenhumas fazem no exame, simplesmente aquela que eu vos estava a dizer é quando é que deve utilizar colete e arnês, portanto, e a resposta será em condições adversas de tempo e à noite. Uma que costuma sair algumas vezes e que o meu colega Pedro falou-vos, portanto, na aula de incêndios, mas a pergunta normalmente sai na parte de segurança. Bem, em que é esta número 18, ou seja, aqui, numa embarcação de 6 metros, com motor interior a gasolina, o que deve fazer antes de pôr a trabalhar? Vocês lembram-se que na aula passada com o Pedro, quando se falou em incêndios, existia aqui a situação de, se eu tenho um incêndio, os compartimentos devem se manter fechados, também para não entrar oxigênio e de forma a que ele não se propague. Atenção para não confundirem, portanto, estas duas situações no exame. Aqui temos uma situação que vamos ter que arejar um compartimento, ou seja, não existe um caso de incêndio, mas existe aqui um motor interior a gasolina. Também. E o que é que acontece? Podem existir gases acumulados no porão. Neste caso, antes de o colocar a trabalhar, devemos arejar, portanto, o compartimento do motor. Também atenção a isto, umas vezes há que arejar, outras vezes há que manter fechado. Obviamente manter fechado é se existe um incêndio e neste caso, portanto, é porque poderão existir gases acumulados no compartimento do motor. Também. Normalmente só aqui para dar um achego, normalmente estas embarcações, quando damos à chave, um sistema de exaustão, portanto, começa a trabalhar e elimina, portanto, todo o gás todos os gases que possam estar acumulados propriamente antes da embarcação começar a trabalhar. Por vezes tem um dispositivo em que temos que nos lembrar que temos que o ligar, para esse sistema de exaustão ligar, portanto, um processo manual, antes de dar à chave, portanto, antes do motor de arranque iniciar. Bom, continuando, aqui a nossa matéria de segurança.
Manobras de homem ao mar, deixem-me só colocar aqui. Bom, manobras de homem ao mar, no exame, podem-vos falar de dois tipos de manobras de homem ao mar. Também vocês devem conhecer dois tipos de manobras de homem ao mar. Uma das manobras de homem ao mar vamos efetuar quando avistamos portanto, um tripulante cair à água. Nesse momento, e isto é, vocês ao fazerem a aula prática vão praticar isto bastante, portanto, alguém viu um tripulante cair à água, o que é que se deve fazer? Vamos aplicar uma manobra de homem ao mar chamada a manobra de rotação. Também, basicamente, o que é que vai acontecer? Vamos lá ver aqui esta imagem. Vocês têm, só colocar aqui também, vocês estão a navegar, este aqui é o vosso rumo e cai um homem à água. Também, neste momento, o elemento da tripulação que viu um homem cair à água, o que é que deve fazer? Deve gritar homem ao mar. E ao mesmo tempo que grita homem ao mar, deve indicar por que bordo é que o homem caiu. Se foi por bom bordo ou foi por estibordo. Também? Neste caso, vamos admitir que ele caiu por estibordo. Homem ao mar, por estibordo. Nesse momento, quem viu o homem cair à água tem uma função bastante importante. É não perder o homem de vista. Também, simplesmente, a não ser que esteja sozinho na embarcação, obviamente, também, mas se não estiver sozinho na embarcação, não irá correr para ir buscar uma boia, não irá correr para agarrar o leme, simplesmente fica a marcar o homem e a posição dentro d'água. Foi ele que o viu cair, é ele que sabe a posição do homem e não pode tirar os olhos de cima. Também. Depois disso, o que é que o timoneiro, ou seja, quem está ao leme, quem está ao governo da embarcação, deve fazer? Deve reduzir a velocidade dos motores e vai guiar a embarcação para o bordo, para o lado, para o bordo, em que o homem caiu. Ou seja, se o homem caiu por estibordo, o timoneiro deve guiar para estibordo. Por duas razões. A primeira é para afastar ou para safar o homem de possíveis contactos, portanto, com a popa da embarcação ou com o motor. Também, obviamente que se isto forem embarcações pequenas, se calhar não faz muito sentido. A outra razão é porque temos uma pessoa, ou seja, o que viu cair ao homem, ao mar, portanto, o tripulante que está com os olhos, que não o pode perder de vista. Então, obviamente que vamos ter que guiar para esse bordo, de forma também a garantir que quem está a marcar a posição do homem não o perda, não existe perda de vista. Também. Continuando a nossa manobra, vamos fazer a manobra de rotação, e por isso é que ela se chama manobra de rotação, porque vamos fazer uma rotação por cima do homem. Também, quando estivermos em uma posição favorável, o que deve ser feito é, vamos atirar uma boia de salvação ao homem. Essa boia, se for possível, essa boia deve ter uma retenida flutuante. Eu já vou mostrar o que é uma retenida flutuante. Basicamente, uma retenida flutuante será um cabo flutuante, também ao contrário dos cabos de massa, quando cai água, normalmente passado poucos segundos vão ao fundo. Uma retenida flutuante mantém-se à tona d'água. Também as embarcações são obrigadas a ter uma retenida flutuante, portanto, com 30 metros. Ou seja, uma das boias de salvação tem que estar amarrada à embarcação, portanto, com uma retenida flutuante de 30 metros. A outra boia de salvação pode estar solta. Se eu tenho hipótese de enviar, ou, portanto, ou de lançar a boia de salvação com a retenida flutuante, melhor, porque se o homem, o tripulante que está na água, o náufrago neste caso, apanhar, quase que vem a reboque. Se não, não há problema. Se estiver de noite, devo lançar uma lanterna do homem ao mar, também já vou-vos mostrar. Bom, então depois de ser feito isto, iniciamos a manobra e o que é que vamos ter que ter em atenção a seguir? Vamos ter aqui a ter em atenção o vento. Na aproximação ao homem, vamos ter que ter em atenção ao vento. Imaginem que o vento está a vir desta posição. Também isto aqui é o vento. E o homem está aqui. A embarcação vai ter que ser colocada deste lado, ou seja, entre o vento e o homem, e não deste lado. Também. E porquê? Porque, como devem imaginar, o vento tem muito mais ação sobre a estrutura da embarcação do que da cabeça do náufrago. Isto quer dizer o quê? Se eu optasse por colocar nesta posição que vos marquei aqui, portanto, nesta posição, no momento em que eu estou a chegar perto do homem, o vento afasta-me do homem. Não é isso que eu quero. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a embarcação entre o vento e o homem. Vou deixar o homem sota-vento. Porquê? Porque assim eu garanto, tenho a garantia que o vento vai me empurrar para cima dele. Não se preocupem porque não vamos passar por cima dele.
tenho a garantia que que o vento nos vai ajudar a chegar perto dele e ao mesmo tempo estamos a proteger o náufrago, portanto, de ventos e ondulações. Vamos perceber a ideia? Bom, então isto quer dizer o quê? Quer dizer que se aparecer uma pergunta destas no exame, vocês neste momento já não teriam qualquer problema em responder. Indique o que deve fazer no caso de um dos tripulantes que ir ao mar por bombordo. Gritar homem ao mar por bombordo, reduzir a velocidade dos motores, guinar para bombordo, lançar a boia, se possível a que tem a retenida flutuante, não perder o tripulante de vista e recolher o tripulante por sotavento. Também atenção, isto é muito importante, os tripulantes recolhem sempre sotavento, independentemente de que tipo de manobra é que estamos a fazer. Também existem duas manobras que vocês precisam de conhecer para o curso de patrão local e fazê-la na aula prática. Uma delas é esta, manobra de rotação, a outra já vos vou explicar qual é que é. Mais uma vez, no Moodle, depois têm acesso, portanto, a toda esta informação e a estas perguntas mesmo que podem, sem qualquer problema, praticar. Continuando, vamos imaginar que estamos agora a navegar daqui até Cascais, Lisboa-Cascais, não importa, mas estamos a navegar e passaram alguns minutos, 20 minutos, 15, 20 minutos, 30 minutos e damos conta que falta, portanto, alguém a bordo. Ora bem, se falta alguém a bordo, se não ficou em terra, está no mar. Ou seja, o tripulante caiu ao mar e ninguém deu conta. Tá bem? Então não podemos efetuar uma manobra de rotação porque não o temos à vista, não sabemos onde é que ele está. Então o que é que vai acontecer? Devemos efetuar uma manobra de Butakov. Também é outra manobra que vocês precisam de saber, manobra de Butakov. Butakov foi um almirante russo que na Guerra da Crimeia inventou, portanto, esta manobra, não na realidade para safar pessoas, mas o que acontecia é que ele tinha, portanto, embarcações que estavam calibradas com armamento bélico a uns certos alvos em terra e ele precisava de garantir que o armamento bélico estava sempre com a mesma calibração, ou seja, ele se afastasse mais ou se aproximasse mais da terra, teria de calibrar novamente, portanto, todo aquele armamento bélico. Então ele precisava de manter sempre, portanto, aquela distância, ou seja, navegar sempre pela mesma água, portanto, de um lado para o outro. Então, manobra que vamos falar agora é manobra de Butakov. Como é que funciona a manobra de Butakov? Basicamente, a manobra de Butakov funciona, exprime-se, portanto, em três grandes fases. Como é que isto vai funcionar? Ora bem, imaginemos aqui que eu estou a navegar com esta proa de 150 graus. Já agora, o que é que quer dizer isto, proa de 150 graus? Até porque se vão continuar o curso patrão local, vão falar, portanto, em navegação e vão falar em proas, vão falar em azimutos, vão falar em rumos, vão falar em cartas de navegação e é importante, se calhar, termos alguma ideia do que é que nós estamos aqui a falar. Bom, então, proa de 150 graus significa o quê? Significa que se olharmos para o nosso morteiro, o morteiro é o nome desta peça que está aqui, que na realidade, portanto, é uma caixa que tem uma agulha magnética, e dá-nos a nossa posição da proa, portanto, dá a posição da proa em relação ao norte. É como uma agulha. Não chamamos bússola, está bem? Bússola é cá fora, tal e qual como as cordas, cá fora são cordas, lá dentro são cabos, cá fora são bússolas, lá dentro são agulhas. Vamos entender assim, não há qualquer problema. Tá bem? Então, por mais modesta que seja a embarcação, existe sempre uma agulha a bordo. Neste caso, é uma agulha que nos dá a direção da proa em relação ao norte. Ou seja, se eu estou a navegar com uma proa de 150 graus, também estou a navegar neste sentido, 150 graus, perdi um homem, vamos imaginar que eu perdi o homem a algures, não sei onde é que ele está, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar para trás. O meu objetivo é fazer o rumo inverso, ou seja, passar pela mesma água, também, com esperança de encontrar o homem. Vamos perceber a ideia? Então, a primeira coisa a fazer é lembrar-nos que vamos ter que navegar ao rumo inverso. Qual é que é o rumo inverso de 150 graus? Bom, se olharmos para aqui, e para quem não sabe muito bem como é que isto funciona, norte são 0 graus. Depois, no sentido dos ponteiros do relógio, sempre no sentido dos ponteiros do relógio, encontramos leste, 90 graus, sul, 180, oeste, 270 e voltamos, portanto, ao norte, 360 ao zero, precisamente a mesma coisa. Bom, se estamos a navegar neste sentido, portanto, 150 graus, o rumo inverso é, na realidade, somar mais 180. Se eu estou a navegar para norte, o rumo inverso de norte é sul.
Se eu estou a navegar para o oeste, ou seja, que são os 270, o rumo inverso de 270 são 90, é leste. Tá? Então, se no exame perguntarem que manobra é que têm que fazer quando perdem um tripulante de vista ou perderam um tripulante de vista há cerca de 20 minutos, navegando com uma proa de 150 graus, o que é que deve ser feito? Pronto. Então, vamos lá fazer isto. Eu estou a navegar, primeira fase, vamos dividir isto em três fases, manobra Butakov. Eu estou a navegar com uma proa de 150 graus e sei que tenho que voltar para o rumo inverso, ou seja, para a proa inversa, e que neste caso são 330 graus. Então é 150 mais 180, 330. Mas eu tenho que ter um certo cuidado, porque e agora depende, obviamente, do tamanho da embarcação. Vamos imaginar que eu chego aqui e vou guinar logo, neste caso para estibordo, até encontrar 330. Eu vou navegar, mas não estou a navegar na mesma água. Portanto, o meu objetivo é navegar pela esteira que a minha embarcação vinha a fazer, ou seja, pela mesma água. Obviamente que se a embarcação for muito pequena, basicamente eu guino e estou logo em cima da esteira e volto para trás e não tem qualquer problema. Consoante o tamanho da embarcação, e se for maior, obviamente que o espaço vai ser maior. E, na realidade, eu não estou, portanto, a navegar em cima da água que vinha a navegar. Por outro lado, se estivermos a navegar, imaginem, com um nevoeiro cerrado, é possível que eu não consiga perceber a minha esteira, que não consiga visualizar a minha esteira, não consigo voltar para trás pelo mesmo caminho. Então, o que é que vai ter que ser feito? O Butakov inventou isto desta maneira. Eu estou a navegar a 150 graus e quero voltar para trás pela mesma água. Então, o que é que vai ser feito? Primeira fase da manobra é, em relação à proa que eu estou a navegar, neste caso 150 graus, eu vou ter que guinar a minha embarcação mais 60 graus ou menos 60 graus. O que é que isto quer dizer? Eu vou guinar a embarcação para estibordo ou para bombordo 60 graus. Bem, se eu estiver a guinar para estibordo, eu vou ter que somar 60 graus, portanto, à proa inicial. Obviamente, se eu estiver a guinar, ou se eu optar por guinar 60 graus para bombordo, eu vou ter que retirar, portanto, subtrair 60 graus à proa inicial. Ou seja, primeira fase de manobra Butakov, em relação à proa inicial, eu vou ter que guinar 60 graus para bombordo ou para estibordo. Se eu optei por bombordo, no momento em que a minha agulha apresenta 90 graus, menos 60 do que 150, eu vou ter que fazer o quê? E aí entramos na segunda fase da manobra Butakov. Eu vou ter que guinar o leme todo em sentido contrário até encontrar a proa inversa. No momento em que eu encontro a proa inversa, eu vou manter essa proa. Isto é a segunda fase da manobra Butakov. Terceira fase da manobra Butakov. Bom, é manter este rumo, esta proa inversa, e no momento em que eu encontro o homem, vou safá-lo por sotavento. Também vou voltar a repetir isto com um slide, com algum texto, para vocês perceberem o que é que eu estou a falar. Bem, então, manobra Butakov. Em relação à minha proa inicial, portanto ao meu rumo inicial, eu vou ter que guinar 60 graus para bombordo ou para estibordo, ou seja, vou ter que subtrair ou somar 60 graus em relação à proa inicial. Bem? Depois, o que é que eu devo fazer? Segunda fase, vou ter que carregar o leme, portanto, guinar a embarcação todo em sentido contrário, e no momento em que eu obtenho o valor da proa inversa, eu devo estabilizar e manter esse rumo. Terceira fase, mantendo esse rumo, eu devo safar, portanto, ou recolher o náufrago por sotavento. Bem? Atenção, são duas manobras, uma completamente diferente uma da outra. Também manobra de rotação, manobra Butakov. Por norma, se forem submetidos a exame prático, é provável que tenham que fazer uma manobra de rotação. Manobra Butakov às vezes nem sempre acontece, depende também do vosso examinador, mas de rotação quase certeza. Manobra Butakov sairá, portanto, nas perguntas teóricas e tem que saber descrever, portanto, estas três fases. Bom, mais perguntas de exame que abrange aqui a matéria de segurança. Mais uma vez, uma matéria bastante extensa. Ora bem, aqui a situação de navegar com mau tempo. Portanto, temos aqui algumas indicações, mais que possa ser mais ou menos senso comum, mas toda a gente pelo menos deve saber
que se vai enfrentar mau tempo ou se vai colocar em risco de enfrentar mau tempo, então deve estar preparado para tal. Okay? E se, ao encontrar mau tempo, como é que deve navegar com esse mau tempo? A pergunta do exame, na realidade, é só essa. Ou seja, em caso de mau tempo, como é que deve navegar em relação ao tempo? Está bem? O tempo, a palavra tempo significa o conjunto de duas coisas, vaga e vento. Então, em relação à vaga e vento, como é que nós devemos navegar? Isto seria a pergunta de exame. Como é que deve navegar em caso de mau tempo, portanto, em relação ao tempo, à vaga? A nossa resposta seriam estas duas. Ou vamos apurar ao tempo, ou vamos correr com o tempo. O que é que isto quer dizer? Também. Apurar ao tempo. Bom, nós temos uma situação em que fomos apanhados por mau tempo, temos ventos fortes, temos vaga ou ondulação forte. Pronto, então temos aqui duas opções. Ou vamos enfrentar o tempo, ou vamos correr com o tempo. O que é isto de enfrentar o tempo? Portanto, é colocar as amuras, portanto, colocar a proa ao tempo. Na realidade, nós não queremos bem colocar a proa ao tempo, porque o ato da vaga, portanto, da embarcação subir a vaga, portanto, ir até à crista e ao cair, portanto, na perpendicular mesmo, pode ser desastroso. Então, na realidade, normalmente sobe-se com uma amura, depois desce-se com outra amura, portanto sobe-se com uma amura, corta-se a linha de vento com a proa e desce-se, portanto, com a outra amura. Na realidade seria mais amurar ao tempo do que apurar ao tempo. Portanto, então, e o que é isto de apurar ao tempo? Vamos ter que fazer uma navegação, portanto, com alguma atenção, um motor paravando sempre a tentar, portanto, ajudar-nos portanto, nesta navegação. Se estivermos perante um veleiro, vamos colocar, se calhar, um stay tempo. Um stay tempo, portanto, é uma vela mais pequena, muito mais forte, portanto, no stay da embarcação. Se calhar, vela grande toda risada, portanto, vamos baixar a vela grande, se calhar quase toda, e tentar garantir que a embarcação consegue, portanto, enfrentar, portanto, aquela ondulação. Também. O contrário, ou seja, o contrário vai ser correr com o tempo. Também. Então, correr com o tempo, o que é que quer dizer? Vamos ter que fazer o processo inverso, portanto, vamos ter que virar a popa da embarcação, portanto, à ondulação e ao vento. Também atenção que é ao contrário. Aliás, só existem estas duas maneiras. Nós não queremos que nunca que a vaga ou o vento entre-nos no través. Também queremos sempre ou pela proa ou pela popa. E então o contrário de aproar, de amorar ao tempo, é correr com o tempo. Correr com o tempo é precisamente esta situação também, em que se formos de veleiro, portanto, se estivermos numa embarcação à vela, é recolher o velame todo. Portanto, queremos navegar, como se diz, em árvore seca, portanto, sem qualquer velame, portanto, sem qualquer vela, sem qualquer pano. Depois, motor não vai servir, não servirá para muito. Também. Estar ao leme, se calhar, poderá não servir. Aliás, até há situações em que, se calhar, neste caso, a porta de leme, por exemplo, se calhar já se partiu. Então, para garantir que a ondulação, portanto, para garantir que a ondulação não nos vai virar, portanto, a embarcação, ou seja, não entra ali da alheta e nos vira a embarcação sobre pena portanto, de andarmos ali a fazer uns 360 com a embarcação, deve ser lançado, portanto, o droga. Vocês na primeira aula falaram de droga ou âncoras flutuantes e falámos aqui na situação de colocar, portanto, com um setup à proa, ou seja, nas situações em que se quiséssemos fundear em alto mar, ou seja, colocar a nossa embarcação, portanto, estável em relação ao vento, lançávamos, portanto, o droga ou âncora flutuante à proa. Portanto, neste caso, vamos usar o droga, mas com setup, portanto, à popa. Para efeitos de exame, é este setup que vos vão falar. Portanto, ou seja, em situações em que nós estamos a navegar com mau tempo, a correr com o tempo, nós devemos lançar à popa o droga. Porquê? Porque é ele que nos vai tirar seguimento, é ele que nos vai permitir que a embarcação vá surfar a onda, porque o objetivo é que a embarcação vá surfar a onda e que não se vire com a onda. Também. Modelos de drogas existem vários. Temos aqui este exemplo, basicamente, são dois cabos, portanto, dois chicotes. É um cabo com dois chicotes, um preso, portanto, na alheta de bombordo e outro na alheta de estiborde, e depois lança, portanto, para trás uma série de mini paraquedas, mini drogos presos, portanto, a todo o cabo. Aqui temos aqui uma imagem,
portanto, de um balde, ou seja, uma embarcação pequena, um balde se calhar será o suficiente para tirar o seguimento e permitir que a embarcação não se vire, portanto, na onda ou que não caia, portanto, na vaga. Também o objetivo é que ela se mantenha o mais estável possível e que siga, portanto, esta navegação. Também, então, no exame poderá sair uma destas duas situações, em que, na realidade, vocês nem vão ter que descrever, portanto, uma ou outra. Normalmente não vos pedem isso, mas ficam, portanto, a conhecer o que é que quer dizer cada uma delas. Depois, o que é que nos poderá aparecer aqui mais? Situações de alagamento, hein, em que vamos ter que atacar, portanto, essa entrada de água. Então, no exame poderão-vos fazer a questão de duas maneiras. Ou vos pedem, portanto, as três situações, portanto, as três primeiras ações quando detectamos uma entrada de água, ou vos pedem as duas primeiras situações. Então, atenção a isto, para ver se conseguimos perceber porque é que umas vezes pedem três, outras vezes pedem só duas. Bom, as perguntas estão feitas, a pergunta está feita de maneira a abranger dois tipos de embarcações diferentes, ou seja, embarcações náutica de recreio, nossas embarcações comuns, e se calhar embarcações, portanto, de maiores, portanto, aquelas embarcações como nós vemos nos filmes, quem não teve a oportunidade de ver na vida real, em que tem, portanto, compartimentos que se podem isolar os compartimentos mesmo, portanto, com aquelas portas vedantes. A pergunta pode ser feita: em caso de alagamento, quais as três primeiras ações a tomar, ou quais as duas primeiras ações a tomar? Pode ser uma ou pode ser outra. Portanto, então, se for nas duas, se a pergunta for relativamente às duas primeiras ações, vamos nos lembrar que são as nossas embarcações, e a primeira coisa a fazer é eliminar a entrada de água. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer, obviamente, é procurar a entrada de água e eliminá-la, porque não vale a pena começarmos ali a tirar água enquanto a água está a entrar. Primeiro vamos procurar a entrada de água, eliminamos a entrada de água e então a nossa preocupação a seguir vai ser esgotar a água. Também dizemos esgotar porque por norma são utilizadas bombas de esgoto, portanto é o termo que se dá, mas podem dizer retirar água sem qualquer problema. Também. Então, estas são as duas ações a ter, portanto, numa entrada de água. Se vos pedirem as três, a primeira delas é isolar o compartimento alagado. Imaginemos uma embarcação que tem um compartimento a meter água, o que é que vamos fazer? Vamos isolar aquele compartimento, de forma que a água não se propague pelos compartimentos adjacentes. Também. A segunda coisa a fazer, vamos tentar esgotar a água. Não propriamente deste compartimento está alagado, mas, portanto, dos compartimentos adjacentes, compartimentos que foram alagados por causa deste compartimento que tem uma entrada de água. Depois disso, em relação ao compartimento que tem água, para os outros compartimentos poderão ainda existir, portanto, veios de água, ou seja, canais de comunicações, portanto, cablagem ou ares condicionados, em que possa permitir passagem de água para outros compartimentos. O que é que deve ser feito? Vamos localizar e tentar vedar aqueles veios de água, possíveis veios de água. Mais uma vez, três opções. No caso de vos pedirem as três primeiras ações, o que é que devem fazer? Primeiro, isolar o compartimento. A segunda, esgotar a água, tentar esgotar a água. Portanto, lembrar que é dos outros compartimentos, embora que nem precisem dizer isso. E a seguir, portanto, localizar e vedar possíveis veios de água. Se vos pedirem as duas primeiras ações, a primeira coisa a fazer é eliminar a entrada de água, localizar e eliminar aquela entrada de água, e a seguir, portanto, vamos esgotar a água. Estamos falados. Outra pergunta, e até posso-vos mostrar o tipo de pergunta que é, e tem que ver aqui com esta situação de navegar, portanto, numa embarcação à vela, e o que é que deve ser feito caso exista um rombo. Bom, a pergunta, na realidade, é mesmo esta aqui que eu vos estou a mostrar neste momento. Também com este texto muito giro. Navegando numa embarcação à vela, abalroa um objeto flutuante de que resulta um rombo de gravidade na carena. Também obras vivas, portanto, abaixo da linha d'água. Explana a operação a que pode recorrer por meio de uma vela para reduzir razoavelmente a entrada d'água. Estão a perceber a ideia? É assim, eu diria o que digo sempre: não decorem respostas
Tá bem? Tentem perceber. Isto não serve só para a segurança, serve para todas as outras matérias. Não decorem as respostas. Tentem perceber o que é que estão a falar e, com as vossas palavras, expliquem. Não há qualquer problema. Isto são sempre perguntas normalmente perguntas escritas. Também estavam-me a fazer há pouco, ainda no chat, a perguntar como é que aparecem as perguntas no exame. As perguntas no exame, muitas delas são escolha múltipla, com 4 opções de escolha, ou 3 ou 5, normalmente 4 opções à escolha, dependendo da matéria, e por vezes, e há vezes, em que também existem perguntas em que temos que escrever. Também esta é uma delas, como por exemplo a manobra do Almel-Mar, poderá ser uma, ou a manobra, ou as 3 fases da manobra Butakov. Neste caso, a resposta, deixem-me só ver se já conseguem ver o meu ecrã. Bem, a resposta vocês encontram, slide, desculpem lá, a resposta vocês encontram aqui. Baixar uma vela até que a embarcação fique a pairar. Fazer deslizar a vela, das mais resistentes existentes a bordo, por um bordo e o outro do casco, e da proa para a popa, até essa vela tapar a zona do rombo, e onde se verificou retesando-a e fixando-a muito bem em pontos fixos do convés ou da borda, com recurso a cabos previamente amarrados aos punhos da amura, da pena e da escota. Estão a perceber que isto é um palavreado assim muito complexo e se calhar não tão fácil de decorar. Em vez de dizerem isto, podem dizer simplesmente o que deve ser feito é: temos um rombo nas obras vivas? Muito bem. Então, colocamos a embarcação a pairar e vamos procurar a vela mais espessa que encontramos a bordo. Não tem problema. Depois disso, o que é que vamos fazer? Passamos a vela pela roda de proa, arrastando-a até à zona do rombo. E fixamos a vela a bombordo e estribordo, ou amarramos a vela à embarcação. Também, obviamente que devem ser usados os punhos da vela, portanto, são as zonas mais resistentes onde os cabos devem estar na vela. Portanto, neste caso falam da amura, da pena e da escota, ainda existe um outro punho, o guruntil, mas não se importem muito com isso. O objetivo é que no final consigamos fazer isto. Também passamos a vela pela proa da embarcação, arrastamos até à zona do rombo. E o que é que isto vai fazer? Vai minimizar a entrada de água. Obviamente que não vamos eliminar totalmente a entrada de água, mas vamos minimizar bastante a entrada de água. A água faz força contra a vela, portanto, e minimiza, portanto, a entrada de água na embarcação. Minimiza o alagamento. Deixem-me só ver aqui as perguntas que possam existir em relação a isto e controlar aqui o tempo. Ok, o Luís Filipe falou aqui já está respondido, portanto, da manobra Butakov, as 3 fases, ok. Bom, continuando então a matéria. A bordo devem também existir bujões. Que bujões são estes? Portanto, estes bujões são bujões de madeira macia. Madeira macia para funcionar, para ter o mesmo efeito, portanto, como as pipas de vinho. Não é? Se nós queremos encher um barril, uma pipa de vinho, antes de colocar o vinho, colocamos água. A água vai fazer inchar aquela madeira, tiramos a água e colocamos o vinho. Obviamente. Aqui o objetivo é o mesmo, é utilizar, portanto, estes bujões, caso tenhamos uma entrada de água na embarcação, e atenção que são entradas de água por sítios que nós conhecemos, portanto, válvulas de fundo, os chamados também típicos mais de fundo, embarcações, por exemplo, embarcações com convés, um veleiro, ou isso que tenha a casa de banho, que tenha um lava-loiças, ou mesmo um motor interno, portanto, um motor interno em que o arrefecimento é feito com água que é admitida, portanto, através de uma tubagem, portanto, de uma válvula destas, refrigera o motor e, por norma, sai pelo escape. O que é que acontece? Às vezes estas válvulas pode acontecer partirem. Então, por norma, existe um conjunto destes, é uma boa prática, basicamente ter um conjunto destes bujões a bordo, de forma a garantir que se existir uma entrada de água por uma dessas válvulas, e por isso é que eles também têm vários diâmetros diferentes, eu possa escolher o mais adequado para fazer, portanto, para tapar essa entrada de água. Slides aqui com alguns equipamentos de segurança que eu vos disse que iria mostrar. Ora bem, aqui os faros de mão e o pote de fumos, acho que já tínhamos visto. Bem, isto são potes de fumo, também conhecido por sinais fumígenos.
O paraquedas, existem vários fabricantes, existem vários esquemáticos, portanto isto é um deles, portanto paraquedas luminoso, paraquedas, foguetão paraquedas, o faz de mão. Esta foto já vos tinha mostrado há pouco. Depois o que é que nós temos aqui também? O famoso batedor ou vertedor. Basicamente é uma peça como se fosse uma garrafa ou um garrafão cortado na diagonal, serve portanto para tirar a água de dentro da embarcação. Depois aparecem-nos bombas de esgoto, portanto manuais daquelas fixas, portanto na embarcação, normalmente na zona de governo, portanto no poço, ou bombas de esgoto elétricas. Normalmente até se inicia, portanto são automáticas em caso de ter uma boia e em caso a água chegue até lá, caso a água chegue, elas entram em funcionamento. Depois também temos aqui o quê? Uma navalha de ponta redonda. E ponta redonda porquê? Para não perfurar, normalmente tem que ter esta parte para um serra-cabos, portanto para cortar o cabo mais rapidamente, e tem que ter a capacidade, portanto, para de flutuar. E temos aqui, estes são os bujões que nós temos numa das embarcações da aula prática, o brida, e vê-se muito melhor que na outra. Mais coisas que eu gostaria de vos mostrar. Falei há pouco, portanto, na lanterna do Omiomar. A lanterna do Omiomar basicamente é um equipamento destes. Na embarcação está colocada, ou seja, com a luz para baixo, e ela obviamente que não está acesa, e ao ser lançada para dentro da água, ela vai virar e a luz automaticamente, portanto, acende. Lanterna do Omiomar. A retenida flutuante, que eu vos falei há pouco, portanto, que deve estar amarrada à embarcação, e uma boia. É um cabo tipo este, tem que ter 30 metros. E as boias que nós utilizamos, as chamadas boia ferradura. Por norma, estes equipamentos. Meus amigos, e com isto termino por aqui o capítulo de segurança, a matéria. E a partir de agora, têm a vossa plataforma de autoestudo online, têm o e-mail, alguma dúvida devem nos contactar. Sei que a Trendmar também vai entrar em contacto com vocês a dizer as hipóteses que têm para prosseguir, portanto, com este curso. Eu sei que já tivemos muitos contactos, muitos e-mails da vossa parte a querer continuar com o curso portanto, chegar a bom porto, e iniciar as aulas práticas, etc. Poderão o fazer, mas sei também que a Trendmar vai tentar entrar em contato com todos vocês, dizer quais são as opções daqui para a frente. Neste momento, vou tentar perceber se o Fernando já está online para entrarmos no... Afirmativo. Afirmativo. E já te vejo. Fernando, deixa-vos então... Ricardo, foi enviado um mail ontem, já com... Diz? Não tinha percebido que já tinha sido enviado. Foi enviado um mail ontem já com as alternativas. Portanto, as pessoas podem optar por integrar um dos cursos presenciais, que prevemos poder começar nos próximos dias. Portanto, agora com as novas medidas após dia 18, pensamos que já poderemos começar a formação presencial. Pelo menos todas as informações que temos apontam nesse sentido. Ou então podem prosseguir fazer mais uma segunda parte, uma continuação deste curso, que eu já falei contigo de datas, portanto, que é aquela parte, aliás, vais ser tu a dar o curso, que é sobretudo a parte da navegação na carta. Fazer navegação na carta, sim. Em que as pessoas ficam com a matéria quase toda dada, depois praticamente é integrarem um curso que esteja a decorrer para depois fazerem exame, fazerem a parte prática, umas aulas de revisões e exame. Tudo bem. Ok, deixo-te então com o momento aqui. Margarida. Não sei se a Margarida já está aí. Já está aqui. É. Ela já nos esteja a ouvir. E vou colocar então aqui a apresentação das chaves. Até já, obrigado. Muito bem, obrigado, Ricardo. Bom, não sei se, Margarida, se estiveres por aí e quiseres aparecer. Portanto, a Margarida, está aqui a Margarida. Olá. A Margarida Sá da Costa, que conheço... Há quantas é que nos conhecemos, Margarida? 5, 4? 5. 5. Mais ou menos há 5 anos, não é?
Cá estamos nós em 2015. Muito bem. Aula prática. De homem ao mar. No Brida, e essa aula prática fui eu que dei, foi isso? Pois tu estás ali de azul. Pois, ao tempo que eu não dou uma aula prática. Estás a ver, isto era só para sortudos. Exatamente, já foi há uns aninhos já. E lembro-me muito bem dessa aula. Nomeadamente, o Vasco quis fazer ao maior mar verdadeiro, não foi? Ora, nem mais. Parece que é um case study, não é? É um case study mais para mim do que para ele, porque ele atira-se sempre à água, independentemente, e eu é que tive que fazer o case study de o apanhar mesmo. Muito bem. Olha, eu já não lembrava dessa história, mas lembro-me disso muito bem, porque nós fazemos sempre a simulação do homem ao mar com uma boia, mas o Vasco quis mesmo mandar-se à água e perguntou se nós o podíamos salvar. Eu disse, bem, se confias em nós, então manda-te à água. Exatamente. E eu fui ali apanhada, não é? Mas pronto, Exato. Mas ele salvou-se e correu tudo bem. Foi uma experiência muito engraçada lá Vasco. O Vasco, para quem está a ouvir e não sabe, é o meu marido. Nós temos esta particularidade que fizemos os dois os cursos, tanto de patrão local como de patrão de costa, e estamos candidatos a patrão de alto mar em breve. Está em breve na calha. E, portanto, fizemos sempre os cursos os dois juntos. Esta primeira saída ainda com o skipper em 2015, com a família, foi o primeiro grupo de família que saiu. E tem aqui um marco especial para nós, que é sair com a família ainda com o skipper, não se vê muito bem, mas está aí. Se quiseres passar para a frente, isto aqui, estes slides têm aqui uma particularidade, conta um bocadinho a história, faço um bocadinho de storyteller com os slides. Isto é o primeiro aluguer sem skipper. Isto no Algarve, no Algarve? Isto é no Algarve. Nós alugamos em Portimão, o Farras, que não tinha piloto automático, nem tinha sistema de navegação e, portanto, foi uma verdadeira aventura. Ali no dinghy está uma atual aluna que nos está a ouvir, que é a Joana Varela, a minha sobrinha. Sim. A sobrinha. Está a assistir neste curso. Que está a fazer este curso agora, está agora a ouvir. E dentro do barco estou eu. Foi uma experiência fantástica, maravilhosa. Acho que foi para todos uma experiência. O Vasco, não é? O Vasco, um grande mergulho. Também eu tenho um portfólio de mergulhos variados que marcam sempre os passeios num mar maravilhoso. Foi muito bom. O sistema, a Joana e o irmão gêmeo António, isto é na Colatra. Na Colatra. Já no ano seguinte. Este está 2016, sim. Eu acho que ainda é em 2015, acho que está aqui um lapso. Nós tivemos mais do que uma vez na Colatra, 2 anos seguintes. Eu posso meter baralhado aqui com o Ricardo. Margarida, deixa-me só fazer um comentário. Vocês tiveram uma particularidade engraçada, que foi muito rapidamente, portanto, houve ali um período em que experimentaram alugar algumas das nossas embarcações, mas depois ganharam autonomia muito rapidamente e começaram a alugar barcos por esse mundo fora, portanto, já alugaram barcos em muitos sítios e tu vais-nos mostrar aqui algumas fotografias. Certo, nós fazemos um sistema misto. Nós temos alugado sempre barcos ao Trem do Mar durante o período do ano, não é? Que são os passeios por aqui. Eu nem sei se num destes na Colatra já não foi mesmo com o bugio, até inclusive. Houve uma altura que vocês estiveram no Algarve com o bugio. Tivemos com o bugio. A primeira vez não foi. A primeira vez foi aquele Farras, que era um barco mais pequenino e tudo. O bugio nós fazemos aqui, depois cada vez que queremos ir para um sítio, alugamos no sítio o barco, até termos o nosso próprio barco, não é? Mas até agora tem funcionado assim para experimentar os barcos também, o que é conveniente, para nós sabermos se gosto mais de monocasco, se gosto mais de catamarã, já sei qual é a resposta, mas não vou dizer. O que é que para mim é melhor, pessoalmente, pronto. Depende um bocadinho, vou adiantar daquilo que nós queremos fazer na vela, não é? E como é que queremos andar. E eu, por exemplo, acho que dá para ver que sou bastante branquinha e preciso de zona de sombra, cada vez preciso mais de zona de sombra. E por isso, para mim, um barco com mais conforto é mais favorável para continuar a minha vida de vela, que é isso que eu quero. E pronto, isto aqui é a Colatra, é um local maravilhoso.
aprendemos imenso na Colatra e divertimos imenso. Aqui no ano seguinte estamos precisamente de catamarã na Martinique, num grupo grande. Aqui fomos num grupo bastante grande. Que isto também foi a primeira aventura assim para o estrangeiro. Foi a primeira aventura para o estrangeiro e foi uma aventura, porque depois há uma distinção que é, tu vais com um grupo de amigos, aqui íamos com um grupo de amigos, outras pessoas que sabiam também velejar, ou tu vais sozinho. E desta primeira vez, até aqui, nós ou andamos com os sobrinhos, pronto, com a Joana e com o António, sim. Ou com outros sobrinhos, ou com outros amigos, ou com a família, e nunca tínhamos andado sozinho. Vai aparecer aí uma passagem de sozinhos. Aqui foi a primeira aventura para fora, com um grupo de amigos, em que, além de nós dividíamos a parte do skipper, o que também é uma coisa que tem muito que se lhe diga, é sempre melhor dividir menos. Pronto, isso é a experiência que eu tenho. Em viagens, se calhar, a atravessar o Atlântico, se calhar eu vou querer que tu venhas comigo, que é para dividir comigo. Pronto, mas assim, para passeio, tem outras coisas. Isto aqui é um arco-íris maravilhoso. Aqui é um barquinho que fomos, é o Angelo, lembro perfeitamente, eram 34 pés, era um barco também pequeno. Não é? Marselha. Marselha, que eu recomendo imenso. Marselha, estamos ali num dos, como é que se chamam aquelas coisas, não estou a esquecer agora o nome. Nas escalas, sim, na versão espanhola, montes de peixinhos. Foi a primeira vez que viajamos os dois sozinhos, e para um casal isto é um desafio, que eu adoro. Pronto, eu estou fantástica, confinada em casa, porque estou num grande veleiro, confinada com o meu skipper preferido, sem nenhuma afronta aqui ao professor, mas de facto este sítio é maravilhoso, correu muito bem, apanhamos ventos de toda a espécie. Posso-vos dizer que entrar no Porto de Marselha, lembro perfeitamente que é uma coisa enorme, passamos de ventos de 10 para 30, rajadas, aquilo era às tantas mesmo sem pano, já ia sem pano, nenhum. Não andava sozinho. Não, já ia sem pano nenhum a motor, exatamente, sim. Porque aquilo já estava perigoso mesmo. Pois. Foi muito interessante, também aprendemos muito designadamente a estacionar o barco. Os tipos da bomba de gasolina puxavam num cabo, rodavam o barco todo, punham para a frente, punham para trás e dava a volta, e aquilo fantástico, por acaso. É assim que se aprende. Olha, podes pôr mais. Gostei muito deste barco, é um barco muito simpático. Voltamos à Colatra, eu acho que esta fotografia foi tirada do Bugio. Eu adoro o pôr do sol, pronto. A Colatra, fantástico. Maravilhoso para se estar. Eu tenho que divulgar também um bocadinho da nossa terra. Isto... Margarida, deixa-me só dizer-te, a Colatra é ótimo estar de veleiro na Colatra. Portanto, obviamente lá dentro, mas depois tem uma coisa fantástica que é... tem aquela praia enorme, quase deserta, onde se pode andar à vontade e onde se pode fazer praia à vontade do lado do mar, não é? Que é uma coisa brutal. E tens o tipo que vem com as ostras e o tipo que vem com a água e o tipo que... E vais tomar um cafezinho se quiseres, enfim, para os mais impacientes. Portanto, tem muita coisa simpática, é um sítio muito bonito, particularmente no mês de junho, na minha opinião. Tudo o que tenha menos gente eu prefiro. E, portanto, em agosto às vezes está um bocadinho cheio. Mas pronto, mas a Colatra é muito lindo. Aqui é uma fotografia tirada do Bugio. É a primeira subida, no meu caso, no caso do Vasco não, porque subiu com vocês, do Algarve para Lisboa. Correu muito bem. O que é que nós fizemos, que também é sempre aconselhável? Nós verificamos o dia ideal para subir, apanhamos vento sul, e portanto é uma coisa que não é muito vulgar, mas apanhamos, viemos bem, tranquilos, verificamos tudo, apanhamos uma coisa que nunca tínhamos apanhado, nevoeiro cerrado. Chegando a Sines, se não fosse a navegação eletrónica, que é muito importante, nós não víamos os barcos enormes, não se viam, estavam ali parados, não se viam, porque tu não vias literalmente um palmo à frente do nariz. Nunca me tinha acontecido isto. Vocês foram com o nevoeiro até Sines, com o nevoeiro cerrado? Foi? Não foi bem até Sines, mas foi quase. Foi quase. Vês que está aqui, ainda dá para ver, não é? Eu estou a dizer uma coisa que tu não vias aquilo.
Não vias um palmo à frente do nariz. Vias só com o os radar mesmo barcos é que se consegue pelas luzes. navegar. O quê? Só mesmo com o radar é que se consegue navegar. Só mesmo. Isso também foi uma experiência muito interessante e correu muito bem, mas pronto. Isto agora é no Brasil, que também foi um passeio mais curto, porque nós onde vamos, muitas vezes vamos para velejar, outras vezes não vamos para velejar, mas aproveitamos e alugamos assim, nem que seja um dia ou dois. Aqui foi o caso, foi mesmo um dia, e saímos ali acho que da Glória, e fomos até Copacabana, vimos Copacabana, estava imenso vento, estava aquilo ali é também Atlântico forte, mas foi o máximo, também só os dois, agora andamos bem só os dois, mas eu gosto de andar com os sobrinhos, tenho que dizer isto, eu gosto muito. Bom, e aqui é aquele sítio que eu acho que é o meu sítio preferido do que eu fui até agora, que é as Seychelles. Do que isto até agora é o sítio mais giro, é? Para mim as Seychelles foram-me ao coração. Eu este ano, por acaso, tivemos nas Maldívias, mas não de barco, e eu suponho que também deve ser um sítio muito bonito para velejar, mas é mais complicado, enfim, alugar barcos e isso. Aqui é um sítio lindo, com uma água maravilhosa. Tivemos de catamarã, que é a minha solução preferida para o que eu gosto de fazer num barco, pessoalmente. E vimos peixes de toda a espécie, uma água transparente. Paramos sempre nas ilhas e vamos visitar as ilhas e vamos conhecer um pouco do local e da história. Eles estavam muito zangados porque quando viram o Vasco, muitas vezes dizem: Vasco da Gama! Vasco da Gama, os portugueses estiveram aqui, mas não gostaram de nós, nunca mais me esqueço. Os portugueses estiveram aqui, não gostaram de nós, mas zangavam, não gostaram de nós, não sei porquê, somos tão lindos. Eu disse: eu também não sei, eu tinha ficado aqui. Mas pronto, recomendo muito, é muito bonito. Muito bem. Muito bonito. Aqui é Açores, eu aqui estou no outro barco, não é? Que não é nosso, mas aqui foi a primeira ida aos Açores. No caso, fomos para o Faial e depois estivemos no Pico e em São Jorge. No Pico saímos um bocadinho do barco e fomos ver golfinhos de outra maneira, não é? Que é uma experiência sempre maravilhosa, porque isto, uma pessoa também está no barco à vela, também permite que tu saias e conheças e vais conhecer os sítios. Claro. Nós fazemos sempre um bocadinho isso. E os Açores, temos que recomendar os Açores porque é uma coisa maravilhosa. Infelizmente éramos para ir agora em abril outra vez, desta vez para Terceira e Flores, mas a Covid não nos deixou. Olha, Margarida, deixa-me só dizer, concordo inteiramente contigo. De facto, acho que os Açores ainda não foram descobertos por nós. Portanto, há imensa gente que nunca foi aos Açores e os Açores só têm ilhas fantásticas. E tem esta questão da observação de baleias e de golfinhos, etc. Mais as caminhadas, é um destino fantástico. Eu adoro estar lá e navegar lá em trilhas, é uma coisa brutal. Eu nem sei se nós não vamos nos mudar para lá um dia, mas isso é outro assunto. Porque aquilo, de facto, uma pessoa... Eu estou apaixonada pelos Açores, o Vasco também, e é Portugal, é a nossa língua, é as nossas pessoas, e há tanta coisa ali para fazer, maravilhosa. Enfim, eu adoro. E esta viagem foi muito linda. Há aqui os sobrinhos, a Luna que está ali e o irmão. Isto é no sul de França, outro local altamente recomendável, onde eu fui picada por uma como é que chama? Por uma medusa, não é? Daquelas menos más, sim, fiquei marcada, mas uma verdadeira marinheira tem que ter as suas marcas, não é? Quer dizer, o que é que se pode fazer? Aqui foi muito giro porque nós alugamos o barco em Antibes, fomos até a Itália, demos um mergulho em Itália, no caso, e depois fomos para o Mónaco, onde ficamos, fomos conhecer o Mónaco e passear no Mónaco, e depois de lá fomos até Saint-Tropez, onde também dormimos em Cannes, andamos a passear de um lado para o outro. Nós gostamos muito de fundear, adoro dormir fundeado, é outra coisa que eu adoro. Isso foi um programa de quanto tempo? Esse de Sul de França, Itália, Mónaco, o Saint-Tropez? 15 dias. 15 dias. Sim. Foi muito maravilhoso. Quantas milhas fizeram? Tens ideia? Lembras-te? Não tenho. E tens de perguntar ao teu amigo, que ele é que registra tudo, tem os livros bordos, com tudo, podes escrever depois os livros.
Eu é mais aquilo que eu sinto que é uma maravilha. Aqui foi no Mónaco ficamos em Marina, onde, para conhecer também um bocadinho melhor, eu já conhecia, mas os meninos não, e andamos a passear por lá, temos fotografias lindas. Depois em Cannes, lá está o Mais mergulho um ao mergulho Porto do Sol. Vasco. Aqui estivemos fundeados, exatamente, mas estivemos fundeados entre duas ilhas e depois fomos visitar as ilhas, eles vão correr, vamos visitar as fortalezas, portanto há sempre muita atividade, porque às vezes as pessoas dizem, tu vais de barco e depois o que é que fazes? Estás sempre no barco. Eu nunca estou parada, eu estou sempre a fazer coisas. E então o tal do Vasco e o António não param mesmo quietos. Eu e a Joana somos um bocadinho mais tranquilas, mas há, além de num barco à vela, haver sempre muita coisa para fazer, não é? Aquilo o nosso barco está sempre impecável, arrumadinho. Além disso, estamos sempre a verificar tudo e, portanto, é uma atividade também física. Por outro lado, há um mar, e aqui o mar a pessoa atira-se para a água, não precisa de pensar se está fria, se está quente, porque ela está quente, é maravilhosa. E depois, além disso, há estas coisas que a pessoa sai, vai visitar, vai aqui, vai acolá, é maravilhoso. Olha, estas fotografias, eu... Isto é Margarida Sá Costa. Isto, quando tu começaste a mandar as fotografias à tarde, eu mandei-te uma mensagem a dizer que as fotografias me estavam a enervar, porque ainda por cima, nesta fase em que nós estamos do Covid, onde estava tudo planeado para nesta altura já estamos aí a fazer grandes navegações e com algumas já feitas a nível nacional e de partida para a Croácia e para a Grécia, ver agora umas fotografias dessas em Cannes com essa água e esse pôr do sol enerva-me, e acho que enerva a maior parte das pessoas que veem isto e que já experimentaram. Fernando, quando é que tu achas que nós vamos poder navegar? Não faço ideia. Eu acho que, enfim, as embarcações de recreio em Portugal continental já podem navegar. As marítimo-turísticas, como é o caso do Bugio, acho que podem navegar a partir do dia 18. Em princípio será a partir do dia 18. É natural que isto comece agora a retomar lentamente. Portanto, nós acreditamos que as marítimo-turísticas comecem a navegar agora este mês. Portanto, e que se possa retomar. A Covid-19, para mim, além de vê-la com toda a cautela, como tudo na vida vejo como é que eu me vou adaptar a ela. E um dos temas, para mim, importantes é num barco à vela, com quem eu conheço, eu estou com distanciamento social. E, portanto, para dizer a verdade, o que eu ando a fazer é ver barcos. Voltar. O que é que faço agora no tempo livre? Ando a ver barcos. Ando a ver barcos. Eu neste momento eu acho que uma alternativa às praias que eu já não gosto por natureza. Pronto, mas para quem gosta de praia. Vão ser cheios, agora parece que não. Portanto, pegas no teu barquinho exato. E estás tranquilito da vida. Exatamente. Portanto, eu acho que é a oportunidade. Acho que é a oportunidade que vai acelerar a minha vontade de comprar um barco. Tal barquinho, sim. Aqui exatamente. É uma fotografia da Fundação Champalimau, que tem uma construção muito interessante, que eu gosto muito, tem 2 pilares que se pode ver que tem a pontinha em azul, que é precisamente uma homenagem ao salto para o desconhecido que os portugueses deram com os descobrimentos. Portanto, o arquiteto, que é de origem indiana, por sinal, recriou aquilo ali porque a própria Fundação também estuda o desconhecido, estuda as doenças, não é? E, portanto, também quer dar saltos para o desconhecido e foi uma homenagem aos nossos descobrimentos, mais uma vez ao mar e à vela, que nós somos todos marinheiros e temos obrigações, do salto para o desconhecido. Eu gosto, pronto. Eu gosto muito do edifício e não sabia isso. Muito obrigado por... É verdade que é. Tem aquilo imita mesmo as janelas, imitam uns barcos. Exatamente. Isto aqui é nos Açores. Isto aqui é outra vez nos Açores. Neste caso em São Miguel. Numa segunda volta. E eu acho que esta fotografia que eu tenho aqui dos Açores já é de... Deixa-me cá ver... 2018 ou 2019. 2019. Isto é de 2019. Isto é de 2019, exatamente. O ano passado também fizemos bastante vela. Isto aqui foi em junho, salvo erro. E esteve-se lá muito bem. Teve um tempo um bocadinho... Não teve um tempo fantástico, vamos dizer assim. Não estava vento, estava frio.
estava assim uma coisa assim meio chururu. Mas este foi em que altura? Em que altura é que foi? Mais junho. ou menos? Junho. Foi junho. Foi junho. Supostamente, isto aqui é assim, isto foi verão do ano passado. Quem for a Maiorca tem de ficar em Cabrera, quer dizer, é dos sítios mais bonitos, aliás, para mim, dessa zona, que nós também ainda não conhecemos tudo, mas queremos conhecer mais. Nesta altura fizemos umas férias diferentes, que às vezes também fazemos, que é uma semana de barco, uma semana no hotel. Depois também foi o resto da família, a minha mãe e isso, e juntaram-se todos na parte do hotel. A parte de Maiorca é muito bonito, particularmente Cabrera, no meu caso, porque eu gosto muito de zonas pouco povoadas. Isto é lindíssimo, isto tem um limite. Tem uma coisa que nós temos cá há pouco, que é boias. Porque é que a gente não tem boias de amarração, não é? Para ficar fondeado. Aqui tem um número limite de boias, ou consegues alugar a boia e tens que alugar daqui com meses de antecedência. Sim. Ou então não entras lá. Ou não ficas lá. Ou não ficas lá, não ficas. Pronto, vais para uma marina qualquer, vais para outro sítio qualquer, mas ali não ficas. E isto tem um número limite, estás completamente em regime de distanciamento social, estás na tua vidinha, tens o teu espaço à vontade, não tens... E pronto, isto é uma enseada, tem uma abertura e depois é rodeado de terra. É rodeado de terra, tem uma fortaleza, tem uma história também engraçada dos presos franceses, que no tempo da Revolução Francesa eles colocaram ali os espanhóis, e portanto, e que depois que rebentaram com a fortaleza, enfim, tem-se umas histórias também engraçadas que eles contam. Engraçadas, muito bem. É. Também fizemos canoagem aqui, que aqui também é muito giro. Enfim, coisas esse espelho de água deve ser bom para fazer canoagem. Estávamos de veleiro também, de catamarã também. Uhum. Portanto, vocês já levam mais de 10 barcos alugados nesta história toda. Muito mais, nós muito mais. Isto aqui foi um pequeno resumo que eu fiz, não é? Porque, como te estava a dizer há pouco, nós alugamos, como tu sabes, normalmente o bugio porque dos teus barcos é o que eu gosto mais, alugamos durante o ano, para podermos irmos saindo durante o ano e para manter sim. Exatamente, a atividade. Depois, quando vamos para fora de Portugal, verificamos o sítio onde queremos ir. Por exemplo, ainda não fomos à Croácia, ainda não fomos à Grécia, à Vela, são 2 sítios que estão na calha. Era a decisão deste ano ser a A, ser a B, sim, mas entretanto tivemos que cortar porque não vamos. E portanto agora só se formos de barco à vela até lá. Porque acho que isso não vai estar proibido, por isso é que eu tenho que andar a ver como é que eu mais parada é que eu não posso ficar, não é? E por isso é que tem que ser um barquinho também com essas comodidades. Ou seja, é uma vida maravilhosa. Para quem me está a ouvir, é fazer o curso, é andar. Eu já ando a ler livros de astronomia para me preparar para o padrão de alto mar. Exatamente, para me preparar para o alto mar. No outro dia também fiz o vosso curso de astronomia para totós, pelo sim, pelo não. Sim, que é engraçado, fica com uma noção. É engraçado, aprende sempre umas coisas. Eu, por acaso, fiz há tempos também um curso que foi recomendado nesse mesmo curso pelo professor que deu a aula, que eu não me recordo do nome, sou má para nomes. Tiago? O Tiago, que é no Instituto de Astrofísica do ISA. Eu fiz esse curso também com uma das minhas irmãs, que também gosto, porque nós gostamos muito das estrelas há muito tempo e de olhar para as estrelas, e fizemos esse curso que também recomendo, que também é muito interessante, para a pessoa ter uma ideia e para não se esquecer que os astronautas são como os marinheiros, navegam pelas estrelas, e portanto eu, como também queria ser astronauta, pelo menos sou navegadora, não é? Que já é muito grande. Olha, Margarida, vou-te só pedir, é natural que as pessoas fiquem com curiosidade de saber aquilo que tu fazes. Conta lá o que é que tu fazes atualmente. Ora bem, eu sou de formação, sou licenciada em Direito, trabalho na Altice Portugal, sou uma mulher com muita sorte, porque consegui aliar o meu amor às causas e a construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, que é uma preocupação que eu tenho, com um amor que eu tenho, que é a tecnologia, que é tudo que é engenharias e funcionamentos, e porque a minha hesitação entre direito e engenharia aeroespacial, enfim, parece um bocado estranha,
mas quando a pessoa gosta de tudo, o que é que se pode fazer? E o que eu estou a fazer agora na Altice, já fiz de tudo, na antiga PT, pronto, nos antigos TLP, que é porque o nome não interessa para nada, é uma área que também tem muito a ver com isto e que eu espero, quem sabe, um dia colaborar também com a Treina de Mar de outra maneira. Isto agora é para o Fernando ficar curioso, que eu gosto que ele fique curioso. Temos de conversar. Temos de conversar, que é uma área de direitos humanos, sustentabilidade e inclusão, que tem muito a ver com sustentabilidade, que tem muito a ver com uma nova ordem que eu acredito que nós vamos todos estar agora a construir e que esta pandemia, que é um desafio global, só veio tornar mais urgente esse pensamento e, portanto, para mim, de alguma maneira, fortaleceu aquilo que eu achava e que defendia que era importante. E, portanto, estou a conseguir levar os meus projetos mais rapidamente, portanto, estou com mais trabalho, porque efetivamente as pessoas dizem, pois, de facto, você tinha razão, estava certa, temos que ir por aí, é por aí que temos que ir, e por isso espero que a vela também seja um caminho que é um caminho muito sustentável e que se torne ainda mais sustentável e que seja também uma forma de nós repensarmos a maneira de nos transportarmos de um lado para o outro, de uma maneira mais, volto a dizer, sustentável, aproveitando os recursos sem os estragar. Isso é outra coisa que eu quero chamar a atenção. Quando andarem de barco à vela, tenham cuidado com os resíduos, não atirem coisas para o mar. Enfim, eu tenho que dizer isto, Fernando, porque acho que é importante e acho que devemos até pensar mais sobre esse tipo de matérias. Eu já pedi ao meu colega da Altice Labs, que é o braço de engenharia criativa da empresa, para pensar num barco com inteligência artificial que consiga também gerir a navegação de uma maneira mais avançada. Vamos lá ver. E o desafio para vocês é que também que nas aulas ensinem um pouco mais a funcionar com as ferramentas eletrónicas. Ou seja, o que eu noto é que nós ensinamos muito a navegar quase como antigamente, mas que depois na prática, e como essa é muito a minha função no barco, o meu marido é muito mais fisicamente ativo e gosta de andar assim de um lado para o outro, eu controlo muito a parte da navegação eletrónica. É muito importante. E tem-nos ajudado muito a ver as profundidades, a ver se eu posso ir para ali, se não posso ir para ali, a marcar os rumos, não é? A gente marca no Navionics ou noutra ferramenta qualquer, não quero estar a fazer publicidade, mas é importante a pessoa saber gerir isso, até porque há pessoas com mais sentido digital do que outras. E nós temos que ser todos digitais. E, portanto, se quiseres uma ajuda para aulas digitais, tens. Isso, a parte digital hoje é fundamental na navegação, não é? E é uma ferramenta poderosíssima que nós usamos intensivamente. Mas não há exames sobre isso. Os programas ainda não estão, os programas dos cursos e dos exames ainda não estão adaptados a isso. Temos que fazer aí um workshop sobre navegação eletrónica. Já estou a pensar em barco com inteligência artificial, vê lá tu onde é que eu já ando. Muito bem. E, portanto, isto, para responder à tua pergunta, o que nós fazemos cá fora, entre aspas, não tem nada a ver com ser marinheiro ou não ser marinheiro. Agora, é importante saber nadar, aprender a nadar melhor, se puder fazer um desporto para estar mais fisicamente mais apto, melhor. Isto também eu falo para mim, pronto. Mas isso é importante, claro. O desporto juntar na vela, porque a vela é muito demanding, o sol puxa muito por nós, todos os elementos puxam muito por nós e, portanto, se nós estivermos fisicamente mais aptos, também conseguimos aproveitar melhor. É isso. Muito bem, Margarida. Olha, muitíssimo obrigado. De nada. Obrigada eu. Um beijinho enorme para ti. Um abraço para o Vasco. Já depois eu amanhã dou-vos uma ligadela. Já está a dormir e muito bem. E um beijinho até amanhã. E a vocês todos que estão aí, isto é uma maravilha. É uma maravilha, é mesmo. É para fazer, é para andar. E nós, como portugueses, ainda por cima, não sei se são todos portugueses, espero que sim, que é para que ninguém se zangue. Temos obrigações, nós temos obrigações. Temos alguns brasileiros a assistir e algumas pessoas espalhadas pelo mundo. A brasileira é como se fosse português, pessoas espalhadas pelo mundo também, não interessa. Se estão connosco, estão com a vontade do marinheiro português e é essa vontade que aqui está. Marinheiro, mulher, homem. Vá. Beijinhos para todos, fiquem bem e naveguem muito. Beijinhos, Fernando.
Obrigada, Muito eu. obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Bom, Ricardo, vamos encerrar o curso. Temos aqui montes de comentários, a agradecer imenso aqui o nosso curso. Obrigado, obrigado, obrigado. Muitos obrigados, isto não para. E muita gente com vontade de nos ver brevemente e sem ser deste lado do computador, fisicamente, pelos vistos. Olha, Ricardo, deixa-me só lembrar. Pode haver pessoas que não saibam. Amanhã temos o workshop com o Hélio Carapum, em que vai falar sobre navegação sem eletrónica, com a ausência total de eletrónica, que é medir a latitude pelos dedos e a longitude com o relógio, olhar para o sol. O Carapum é um comunicador nato e, portanto, vai ser de certeza um workshop muito divertido, porque ele é um personagem. Vais falar agora sobre Moodle? Vais falar? Não tenho muito a dizer sobre Moodle, só tenho que dizer que neste momento toda a matéria já está disponível na plataforma, inclusive o teste final global. Portanto, este teste final global, ao contrário dos outros em que têm tentativas infinitas, neste damos a hipótese de terem 3 tentativas com é um teste global, basicamente todas as perguntas tal e qual como saem no exame com os pesos de exame. Também propomos que se calhar façam primeiro todos os outros e depois com certeza venham aqui fazer pelo menos o teste final global. Tem 3 hipóteses. Deixa-me só dizer, mesmo que há pessoas que eventualmente possam ter perdido alguma aula ou parte de alguma aula, como isto está por matérias e temos aí os resumos das aulas, mesmo que tenham perdido alguma aula, conseguem pela leitura e depois pelos testes recuperar aquilo que precisam de saber. Com certeza. Também têm sempre acesso aos PDFs, portanto, e podem fazer leitura, podem imprimir, podem fazer o download, como entenderem. Também depois então têm os testes para poderem praticar, tal e qual como vão encontrar num exame verdadeiro. Deixa-me só dizer, Ricardo, portanto, independentemente das pessoas que estão a assistir de tencionarem fazer a carta de patrão local ou não, portanto, podem tencionar hoje, podem não querer fazer, só terem estado connosco só para aprender, podem vir a querer fazer mais tarde, podem vir a recomendar. Portanto, aquilo que nós agradecemos é que divulguem a náutica, que aproveitem a náutica e se nos puderem divulgar a nós também treino de mar, nós agradecemos. Estamos cá para formar pessoas e para as preparar para o mar. Claro. Nós fazemos sempre um conjunto de iniciativas, portanto, agora mais em plataforma eletrónica, mas também muito presenciais, muitas delas oferecidas. Fazemos um jantar regular, portanto, estas pessoas vão ficar na nossa base de dados, a menos que se excluam, e vão passar a receber informação regular sobre aquilo que nós fazemos. E assim, eu vou-me despedir. E eu também. Até à próxima. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos os que ainda estão, cerca quase de 170 pessoas ainda online. Muito obrigado e até breve. Deixa-me só também agradecer-te a ti, Ricardo, e ao Pedro Senco, que foram vocês que conduziram este curso e muito bem. Muito obrigado aos dois e um abraço para todos os que nos estão a ouvir. Obrigado. Até à próxima. Boa noite.